Olá pessoal, agora irei apresentar uma das opções das N ferramentas do AutoCAD. Irei mostrar para vocês como utilizar os comandos de medições. Iniciando pelo comando Distance, que é utilizado para medir distância, este pode ser acessado por meio da tecla de atalho DI e executará o comando Dist ou configurando o botão para este comando. Então clico aqui em ESC para cancelar a execução do comando. Clico com o botão direito nessa área cinza. É apresentado o menu suspenso, onde eu vou na guia AutoCAD e depois seleciono a opção Measurement Tools. E é apresentado esta guia com estas opções. Essa guia pode ser deslocada para o local de melhor acesso. E assim poderei utilizá-la com maior facilidade. Para utilizar o comando Distance, basta clicar no botão, especificar o primeiro ponto e o segundo ponto. Percebe-se que basta passar com o mouse no segundo ponto, que o AutoCAD já informa a dimensão do objeto. Essa transparência tem, por exemplo, 71,2 em sua altura, 95,3 na largura e na diagonal 118,9. Para finalizar o comando, basta clicar em ESC ou selecionar o Endpoint, onde será apresentado na tela a distância correspondente. Como podemos ver, no histórico de comandos é apresentado todas as distâncias, como por exemplo, a distância em x, a distância em y, em z, no caso, como estou trabalhando no plano bidimensional, é zero, e o valor real medido na direção entre o primeiro ponto e o segundo ponto selecionado, como também o seu ângulo em relação às orientações do AutoCAD. Vou clicar em ESC para finalizar o comando, ou pressiono Enter. O próximo comando da lista é o comando área, que pode ser acessado por este botão, configurado previamente, ou por meio da tecla de atalho AA. Assim, eu especifico os pontos que correspondem à área do objeto e pressiono Enter para o cálculo da área, como visto já em aulas anteriores. Bom, uma complementação deste item, que não foi apresentado, é que eu posso medir a diferença de áreas de determinados objetos. Como, por exemplo, eu vou criar dois círculos, um dentro do outro. Sendo assim, eu tenho um círculo com raio menor e um círculo com raio maior. E com a ferramenta de área, eu consigo facilmente calcular a diferença de área entre esses dois círculos. A área do primeiro círculo, por exemplo, mede 277 unidades. Já a área do segundo círculo, 827. Para calcular a diferença das duas, eu clico no comando área, vejo aqui as opções disponíveis, clico na área a ser adicionada, clico no objeto de referência, basta eu clicar no objeto, pressiono Enter, clico agora em área a ser subtraída, clico em objeto e seleciono o objeto correspondente. Percebe-se que ele marca em vermelho a área a ser subtraída da área total medida anteriormente em verde. Pressiono Enter e o AutoCAD calcula a área total, que corresponde à área do círculo maior menos a área do círculo menor, ou seja, somente essa área apresentada em verde. Caso deseje visualizar o histórico, basta arrastar para cima esta janela, onde eu tenho aqui a área subtraída de 277, a área total da minha figura e o resultado que representa a diferença entre as duas áreas. Bom, o próximo comando é o list, visto também em aulas anteriores, onde basta eu digitar a tecla de atalho LI
e selecionar o meu objeto. Pressiono Enter, onde é apresentada uma janela que contém algumas informações deste objeto, como por exemplo, a coordenada do centro deste círculo, o seu raio, a circunferência e a área. Clico em fechar. Temos também o ID Point, seta de atalho ID, que apresenta as informações de determinado ponto, apresentando assim a coordenada correspondente àquele ponto, em relação à rota 00 do AutoCAD. Outra função não vista anteriormente é o Time, que apresenta a data e a hora atual, como também a data de criação do arquivo, a última data de atualização e o tempo que falta para o autosave, ou seja, para salvar automaticamente o meu arquivo. Caso deseje configurar o tempo de autosave do AutoCAD, basta acessar o menu de opções. Vou clicar aqui em S para finalizar o comando anterior. Acesso o menu de opções, clico em opções. Em Open in Save, eu digito o tempo correspondente de autosave do AutoCAD. Ou seja, neste caso, está configurado para salvar a cada 10 minutos. Vou clicar aqui em cancelar. E o próximo comando é o comando status, que irá apresentar a situação atual do meu arquivo, como por exemplo, o tamanho que ele ocupa na memória e outras informações como o espaço utilizado e a tela apresentada. Informações da lei atual, o tipo de linha, material e tamanho da linha. Vou clicar em Enter para finalizar. E é apresentado algumas informações do disco que está em utilização, como por exemplo a memória física disponível. Para finalizar o comando, clico em fechar. Como podemos ver, temos aqui opções, por exemplo, para medir o raio de um círculo, opções também para medir um determinado ângulo, como por exemplo, vou criar aqui duas linhas e vou medir o ângulo entre elas. Então, clico na primeira linha e depois na segunda linha. E é apresentado o valor de 54 graus. E além disso, opção para medir volume, utilizado para objetos em 3D. Essas funções são também facilmente identificadas no template padrão do AutoCAD, onde na faixa de opção eu escolho a opção desejada.